com os livros já organizados aqui para mostrar para vocês. A Tcheita aproveitou o momento e tá aqui no meu colo. Gente, voltei para falar também do resultado de como foi essa maratona. Terminei às 12 horas e começando o vlog novo por aqui. Eu gostei muito do resultado do vlog anterior, que foi uma maratona de 24 horas. E eu resolvi seguir a mesma linha por aqui. Tô pretendendo, talvez 12 horas, não sei ainda. Enquanto isso, eu tô cronometrando o tempo de leitura mesmo, de leitura em si. E vou mostrando para vocês, né? Eu estou aqui com os livros já organizados aqui para mostrar para vocês. A Tcheita aproveitou o momento e tá aqui no meu colo. Agora eu tô preso aqui, não sei por quanto tempo. Mas, enquanto isso, vamos aproveitar aqui. E eu vou falar com vocês sobre essas leituras que eu quero conversar. Olha aqui. Algumas eu até comecei, né? Então, o que acontece? Dessas leituras que eu quero priorizar, tem 3 delas. 4 delas, né? Que eu quero muito ler aqui, na verdade. São quase todas já que eu separei aqui. Tem a primeira, é Gente Ansiosa, que eu queria ler há muito tempo. E já tá aqui, ó. Já comecei a ler e tô adorando. A outra é A Casa Holandesa. Que livro! Também comecei a ler e tô adorando. Vou comentar sobre com vocês. E eu quero começar a ler qual? Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse livro aqui, muita gente tem falado sobre ele. Tô bem empolgado para começar essa leitura e trazer para vocês. São, assim, livros que eu sei que eu vou gostar muito. E tem a cachorra que ficou do mês, do último vlog que eu não consegui terminar. Era uma leitura do mês e eu tenho que iniciá-la, né? Uma leitura, bem curtinha. E disse que esse livro é muito perturbador, muito angustiante, assim. Então, dessa vez não vai passar. E, na continuidade, eu vou ler também, olha só, As Águas Vivas Não Sabem de Si, esse livro aqui. E vou ler A Ilusão do Tempo, da Amor Branco. Esse livro eu já tinha ele aqui. E junta fantasia. Então, assim, tudo que eu gosto numa leitura. Agora, eu quero falar sobre o que eu já comecei a ler, né? Vamos lá. Primeiro que eu comecei a ler e que já amei de paixão foi A Casa Holandesa. Que livro maravilhoso, que leitura, que narrativa. É tudo que eu gosto numa história, porque a gente vai conhecer a história dessa casa holandesa, de como que ela alterou ali a organização que a família tinha até então. Tia tá querendo brincar aqui, ó. E o que acontece? Na medida que a gente vai lendo e você vai conhecendo mais sobre a relação que havia ali na casa, o vínculo que havia da família e também dos dilemas que aconteciam por ali, você vai aprofundando cada vez mais na essência deles e na nossa essência como sociedade mesmo. E o mais engraçado de tudo é que o autor aqui, na verdade a autora, né? É a autora, a Anne Patchett, olha só. Ela vai construindo aos poucos, ela vai te dando informações assim, na medida que você vai lendo mesmo. Porque não segue uma estrutura linear, então ela aproveita muito de momentos e de passagens para dar informações a mais sobre aquelas situações ali vividas. Aqui nós temos como protagonistas os irmãos, são 2 irmãos, é um casal de irmãos, e que eles veem a vida deles completamente mudada após a chegada dessa casa holandesa, que é uma casa que já existia há muitos anos por ali, em que o pai acaba adquirindo a casa, eles vão morar lá. A mãe também fica sempre frisado aqui no livro que ela não gostava dessa casa. A mãe agora é uma mãe ausente. E a autora vai montando pra gente aos poucos o que tá acontecendo, o que aconteceu com essa figura da mãe ali, por que ela não está com eles mais. E o pai, quem é o pai, qual que era o trabalho do pai, como que era a personalidade do pai, só que só aos poucos, na medida que você vai lendo. Cada capítulo aqui, ela vai voltando e indo em momentos do tempo da vida deles. Isso deixa a gente cada vez mais fisgado e intrigado para conhecer mais. São capítulos até curtos também, não se prolongam muito não.
e sempre traz informações muito importantes para a gente ir conhecendo eles cada vez mais. Eu li aqui até a página. Deixa eu achar aqui. Até a página 114. Qual o capítulo que é esse? É o capítulo 7. Já deu uma avançada tremenda na história, assim, muito mesmo. É uma leitura super tranquila. É uma leitura que realmente te instiga a querer saber mais e a buscar mais elementos da vida deles, desses dois irmãos. E a gente acompanha eles na infância, já acompanha eles também ali já na faculdade, cada um com o seu curso, cada um ali com as suas designações, né? Mas ainda sempre ligados a essa casa holandesa. Eles agora não estão mais nessa casa holandesa e você vai saber por quê na medida que vai lendo e vai saber como que isso se deu também e como que eles ainda não conseguem se desvincular, né? Dessa casa. Essa casa acaba ganhando uma vida, assim, né? Uma casa cheia ali de passado e que a gente vai destrinchando isso aqui na medida que a autora vai construindo a personalidade dos personagens, construindo a vida que eles viviam ali, as vidas que eles começaram a viver pós a casa holandesa e como que isso impactou muito eles, a figura do pai também. Você vai saber muito sobre o pai, saber muito sobre a relação entre os filhos, né? E saber muito o que eles esperavam do pai, o que o pai esperava deles e o que deixou muito a desejar em ambas as partes e como que isso marcou a essência deles e como que isso interfere e reflete no que eles são hoje. E lembrando que é o tempo todo aqui, eles no passado, eles no futuro, então a construção é sempre ali, juntando retalhos mesmo, isso faz a gente ficar ainda mais preso, é uma leitura super fácil mesmo. Vocês vão adorar isso aqui. E dando continuidade, outra leitura também é Gente Ansiosa, eu tô lendo nessa versão aqui, e tá maravilhosa também. A narração aqui é bem diferente também e segue essa mesma linha. Começa determinada parte da história e momentos de vidas e vai voltando e avançando, e na medida que volta e avança, vamos conhecendo mais do que envolve esses personagens. Aqui temos um dia fatídico em que um ladrão de banco, né? Ele, na verdade, é uma pessoa, eu não vou me aprofundar muito para não atrapalhar a experiência de vocês, porque realmente esse livro requer que você leia e que vai aprofundando ali na medida que as histórias de vidas vão te alcançando, na medida que a narrativa vai te trazendo elementos da vida de cada um ali. Isso é muito enriquecedor e é muito interessante também, porque faz sempre alusão à crítica também, faz sempre caminha entre uma filosofia, entre uma crônica, e isso é muito interessante. Aqui a gente conhece basicamente no dia fatídico em que há um assalto de banco, só que tudo dá errado, até que o assaltante ali vai parar em uma casa com várias pessoas desconhecidas. Ele estava fugindo ali, né, da polícia até então, que a gente tem essa cena, mas depois à frente a gente vai entender mais dessa construção, por que tudo deu errado e continuou dando errado, mas na medida que isso dá errado também, a história vai se desenvolvendo. E tem momentos aqui, e o autor, né, faz ligações com fatos de 10 anos atrás, como que um fato isolado está relacionado ao que está acontecendo aqui, e isso é muito grandioso, e vai trazendo também, vai fazendo uma espécie de varredura sobre a nossa vida contemporânea, sobre a internet, sobre as nossas relações, sobre também esse capitalismo, como ele se dá, sobre como a gente também se assemelha e como a gente se distancia muito também do que se é esperado, das angústias, das aflições, da medida que não se alcança o que é sonhado, o que é desejado, e como todos nós estamos nessa busca inconstante e constante de querer ser algo, querer ter algo, e como isso é atravessado por N situações, e que isso também nos afeta cada vez mais, fazendo com que muitas das vezes façamos atitudes extremas e que isso vai desencadear uma cascata de outros acontecimentos que vão dificultando ainda mais
a gente se estabilizar ou alcançar aquilo que a gente sonhou um dia, ou como também os sonhos vão se perdendo e a gente vai tentando sobreviver na medida que consegue e às vezes não é fácil e como isso também traz outros problemas. Não, e é cômico aqui também. Ele acaba brincando muito com isso, na medida que é trágico, ele consegue trazer um tanto um quê de comédia e é uma leitura também bem diferente. Tanto que o autor aqui usa como se fosse. Nunca usa nomes especificamente, né, para se referenciar a pessoa, referenciando a terceira pessoa, e isso traz uma atmosfera muito própria também. E quando vai falar sobre uma pessoa, vai falando a primeira, a terceira e a quarta pessoa fizeram isso. Aí depois você vai descobrir quem que é essa pessoa. Ou quando fala, por exemplo, deixa eu achar aqui um exemplo mais prático. Olha só, tem dois policiais que estão ali investigando, dois policiais que têm um vínculo também, que a gente vai entender qual é esse vínculo, e ele não chama eles pelo nome nesse primeiro momento. Os chama de oficial, o oficial mais novo, o oficial mais velho. E ele vai usando isso no decorrer de toda a história, para depois a gente descobrir quem é, quais são os nomes desses personagens, o próprio ladrão de banco, ou talvez seja uma mulher, né? Você fica meio assim, esperando mais informações e isso te prende muito mesmo. Por exemplo, sobre uma determinada situação aqui, fala o garoto adolescente. Aí depois, mais à frente, esse garoto adolescente que viveu essa situação, essa circunstância, volta mais uma vez na história e a gente volta na vida dele depois de anos e como que esse garoto adolescente tem a ver com algum personagem que a gente já conhece, com uma outra referência, só que é a mesma pessoa, sabe? Não sei se deu para entender. Então é muito genial isso, e como que tudo está conectado e como tudo funciona nessa engrenagem que o autor está criando. E eu tô assim, maravilhado com essas duas leituras. São duas leituras que vou favoritar com certeza, assim, não tem como, né? Não tem como. E eu vou comentando mais sobre o avanço dessas leituras com vocês. E no mais, eu vou ler, né? A Cachorra também vou trazer. E os outros dois que eu havia comentado também. Então, te convido a me acompanhar nesse vlog. E se você não deu like ainda, por favor, deixa esse like, porque é muito importante para o canal continuar crescendo. Então, gente, eu vou começar a ler Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse livro aqui, tem muita gente que fala muito bem desse livro. O que eu sei dele até então, que na verdade o título é um jogo de palavras também, porque Na Casa dos Sonhos, na verdade, é um pesadelo, e isso muito é decorrente de uma relação amorosa que a autora teve, então ela traz isso aqui nessa história. Então é uma daquelas histórias que a vida da autora se confunde com um livro, e biográfico, né, autobiográfico. Sou bem curioso, porque esse relacionamento na vida dela acaba trazendo vários transtornos, vários problemas, e vamos ver o que vai ser, né? Comenta aí se você já leu, se você já conhece, e eu vou adentrar agora nessa leitura. Bom, cheguei numa parte inicial que é bem interessante, que se você é uma pessoa assim como eu, que não gosta de ler introdução, prólogo, antes de ler a história principal, a autora dá um motivo bem mais que justificável para ler o prólogo que ela escreve aqui pra gente. Ela fala: nunca leio prólogos, acho muito chatos. Se o assunto é tão importante, por que relegar ao paratexto? O que a pessoa que escreveu o livro está tentando esconder? Então ela já lança aqui A Casa dos Sonhos como prólogo, que é esse título aqui, e ela explica por que ela escolheu esse título, Casa dos Sonhos. E é bem interessante, porque ela faz uma construção da palavra arquivo mesmo, traz no grego o seu significado
que é a casa dos arcontes, ou seja, aqueles que comandam. Então ela faz uma relação ali do que é realmente arquivado, né, do que fica na história e de como que isso pode ser manipulado até, muita coisa pode ser deixada de fora e de como há também lacunas que podem ou não ser preenchidas. Então, esse livro aqui é autobiográfico mesmo e ela vai trazer um relato da vida dela para ficar esse registro, né, nesse arquivo, para falar também das complexidades das vivências queer, porque muito do que a gente vê às vezes podem ser histórias também modificadas, né, ou com lacunas, né, havendo apagamentos a outros gêneros, né, aquilo que não é tido como importante pelo arconte, né, pelo aquele que comanda. Então, bem interessante como ela traz isso, e a palavra casa vem dessa questão mesmo, né. Eu achei bem justificável que é um prólogo que já dá uma introdução bem importante para a história. E ela vai falar aqui, né, dessa questão dela como vítima e de como que as pessoas queer também passam por formas de violência íntima. Ela fala da importância de discutir isso e debater, traz essa história justamente para não ter lacunas, por isso que ela lança aqui a história de vida dela, considerando esse relacionamento problemático, para termos esse registro como arquivo. Achei genial isso. Voltei, gente, já escureceu por aqui. Eu fui pro estágio. Antes de ir pro estágio, eu li um pouquinho. Eu li até a parte quando ela faz uma reflexão sobre a Casa dos Sonhos como viagem no tempo. Que todos os capítulos dela são assim, são capítulos curtos e com esse tema. O capítulo anterior era Casa dos Sonhos com Palácio da Memória, Casa dos Sonhos com evento catalisador. Então é bem interessante, olha, são capítulos bem curtos e que nos prende demais. São uma ou duas páginas e que ela vai repassando aqui momentos da vida dela, dessa situação que ela vai vivenciando. Ela constrói essa ideia, né, desses acontecimentos, não é de forma linear. Então a gente conhece ela enquanto adolescente, depois já conhece ela na faculdade, depois ela volta enquanto alguém saindo da adolescência para fazer adulta, depois ela já no relacionamento, quando ela encontra essa namorada dela. E assim, tá interessantíssimo. Onde eu parei aqui, ela questiona mesmo essa questão de viagem no tempo, que ela questiona, será que ela faria diferente se a versão dela do futuro viesse e falasse com ela e a previsse do que iria acontecer? Será que ela realmente conseguiria fazer algo diferente? Se ela conseguiria mudar esse destino dela? Ela até usa termos aqui também. Por exemplo, ela usa um princípio, olha que interessante, que ela fala autoconsciência de Novikov. É bem interessante ela explicando. Então, no texto todo, ela traz elementos assim. E eu parei na página 94, é o último capítulo que eu li, que é um capítulo super curto também, que ela já está aqui conhecendo a família dessa namorada. Já aconteceu muita coisa, a gente já sabe muito sobre a relação entre as duas e como também a namorada em si é carismática e ao mesmo tempo também tem essa questão abusiva, né? Tem uma frase aqui que eu acho que, um parágrafo na verdade, que eu acho que resume bem toda a concepção, toda a escrita da autora, que é uma escrita maravilhosa, que ela fala assim: no quarto da sua namorada, você treme sem parar. Lá fora, a pressão pré-tempestade enche o ar. Ela tira toda a roupa e fica em pé, toda arrepiada. Eu não quero ser igual a ele, ela diz, mas às vezes tenho medo de ser. Ela não parece estar falando com você. Quando a tempestade interrompe, o trovão é tão alto quanto um tiro. Olha que magnífico isso. E essa cena que é logo depois em que ela viu na casa dos pais da namorada dela uma situação de atrito entre os pais, e a namorada logo de cara que já cita isso, né? Que ela não quer ser igual ao pai dela. É muito forte isso, e toda essa questão descritiva aqui está em todo o livro, é muito interessante. E como são capítulos curtos, você vai lendo, e como que ela vai trazendo cada vez mais elementos, você fica cada vez mais fisgado e quer ler o próximo capítulo, e quando você lê, você já leu 100 páginas, que foi basicamente o que aconteceu comigo, porque eu tive que parar para ir para o estágio, né?
Mas assim, tá sendo uma leitura maravilhosa. Se, se eu não parar, eu vou ler esse livro praticamente todo hoje. Porque é incrível a forma com que ela vai trazendo todos os elementos, como eles se comunicam e como ela brinca também, né? Com o passado e com o presente, como ela traz também elementos sobre a questão de gênero, traz elementos também da mulher na sociedade, sempre ali trazendo questões históricas e que remontam momentos da vida dela, pensamentos, e o tempo todo também ela escreve na terceira pessoa, basicamente, assim. Ela está falando dela, mas quando ela fala sobre a namorada, ela fala ela, né? E ela sempre está conversando com a gente, que eu acho que é uma coisa bem interessante no livro, que ela sempre usa ela também como você. Ela fala, você gosta de fazer isso, você está sentada fazendo tal coisa, e isso cria toda uma atmosfera bem interessante na história, enquanto ela vai enveredando ali, trazendo outros elementos que conversam muito com a vida dela e com as situações que ela passa. Assim, então, eu acho maravilhoso. Eu vou continuar lendo aqui, e talvez eu vou dar continuidade a outra leitura também, mas estou muito assim, amando essa leitura e já me vejo falando que esse livro vai ser um dos favoritos da minha vida, como sempre, né? Eu tenho tido esse dom ultimamente de selecionar livros assim que tem me arrebatado dessa forma. Tá passando um carro de som ali, mas olha, que incrível! Eu estou aqui na parte 1. Assim que eu terminar aqui, na página 94, ler a 95 e a 96, eu já vou para a parte 2. Inclusive, tem aqui uma citação da Patricia Highsmith, que é a autora daquele livro, gente, Talentoso Ripley. Está cada vez mais incrível. Inclusive, ela cita à torta direito vários tipos de referências aqui. É incrível, ela faz referências a cinema, ela faz referências a livros, a música. Aqui, eu até achei, ó. Ela fala sobre a vilania queer, que é o capítulo Casa dos Sonhos como vilania queer, que ela vai montar ali a questão dos vilões queer no cenário cultural, né? Ela cita vários nomes aqui, como Úrsula, Cruella e a própria constituição mesmo da caracterização da mulher, quando ela fala de mulheres como a Malévola, né? E cita também o mordomo gay de Downton Abbey. Quem assistiu Downton Abbey sabe bem de que eu estou falando, né? Várias outras referências. Ela trabalha aqui essa questão, né, de como que é pintado, de como que é construída essa ideia de personagens vilões como queer, e faz a gente pensar muito também. Ela cita aqui, ela traz um recorte histórico que é bem interessante. É como se estivesse lendo também um artigo embutido na vida dela, só que você não vê como um artigo, mas ela traz elementos científicos, traz exemplos e exemplificações. Tá magnífico isso aqui. Eu vou terminar de ler para ir para parte 2 já. Eu já tô curiosíssimo para saber o que vai me aguardar aqui na parte 2. Mas aí a gente
vai ganhar. Vai chegar. Eita, caramba, Eita. sexta-feira aqui. Gente, cheguei aqui no espaço aberto do CHS e vou ler um pouquinho, né? Vou pegar um livro aqui, vou escolher qual que eu vou começar a ler. Provavelmente vai ser A Cachorra. E vou ficar um pouco aqui lendo ao ar livre e já já eu volto, converso com vocês. Gente, li as 50 primeiras páginas, não tô fazendo marcação, tô só lendo mesmo. Tô gostando bastante. Aqui já deu um escopo bem de como é a vida da Damares. Damares é essa mulher que viveu e que vive infortúnios a vida inteira, desde a infância, ela perdeu a mãe. E o que me chamou muito a atenção também é o modo de vida que ela leva e as pessoas em volta dela, os familiares. Eles moram em vilarejos. Eu imaginava que a história acontecia numa cidade, mas não, é um vilarejo. Ela, nesse momento da vida dela, que já tem um marido, e eles passaram por muitos momentos também, pessoas sofridas, né? E outro ponto que me chamou muito a atenção também é a questão da discrepância de vivências aqui, de trajetórias, né? Ela tem a vida toda perpassada por tragédias e, em contrapartida, ela mora numa casa de veraneio. Na verdade, ela tem um quartinho, né, um espaço ali de empregado, e ela acaba cuidando junto com o marido. Acontece determinadas coisas em que ela vai viver lá. Até então ela morava no povoado, pagando aluguel, num quarto muito pequeno, um espaço muito recolhido, e ela acaba tendo a oportunidade de cuidar dessa outra casa, cuidar mesmo, que seriam uma espécie de caseiros, né? E o interessante que é na costa da Colômbia. Então ali, essa casa, por exemplo, que ela ajuda a cuidar, é uma casa de veraneio. Então tem esse outro lado, né, de pessoas com posses e que deixam as casas ali serem cuidadas por seus empregados. E nesse meio tempo muita coisa acontece. Nesse caso específico, a família aqui que ela é ligada a ela sofreu uma tragédia envolvendo a morte de um ente querido, e eles não voltaram mais a essa casa desde então, e eles pagavam pessoas ali para cuidar da casa, até que chega um determinado momento que o último cuidador responsável morre por uma situação também. Só que nesse meio tempo, essa família já deixou a casa muito solta, no sentido de parar de pagar empregados, parar de enviar insumos. Então, quem já estava instalado ali vive do jeito que consegue viver, e acontece esse fato com a família, que eles não voltam lá mais mesmo. E a Damares tem uma certa dívida para com eles. Então, ela liga informando que o caseiro tinha morrido dessa forma trágica, e ela acaba ali indo cuidar da casa a pedido do dono. E como ela tem uma dívida com esse dono, com a família do dono, ela acaba aceitando, mesmo não recebendo insumos, mesmo com a promessa de receber pagamentos, que ela acredita que nunca vai acontecer, mas ela acaba indo até mesmo para deixar de pagar aluguel. E nesse meio tempo ela já está com a cachorra, que é a protagonista aqui. Essa cachorra, o que acontece? Ela vem de uma linhada de vários cães em que a mãe é envenenada ali naquela costa, e a cachorra tinha poucos dias de vida. E a Damares, junto com o marido, eles têm um problema muito grande de não conseguir filhos. Então ela encontra na cachorra ali um forte vínculo, né, para um cuidado,
uma aproximação muito grande e é uma cachorra muito filhote, então precisa de muitos cuidados. Então faz com que ela se dedique muito a essa cachorra, né? E acaba cuidando como uma filha mesmo, né? Como alguém muito próximo dela ali. Eles já têm cachorros. É interessante aqui que ela dá uma descrição dos 3 cachorros que eles têm em casa e de como que o marido é também e como que a vida deles também se modificou muito em decorrência de não conseguir ter filhos. Eles tentaram de várias formas, são pessoas muito sofridas, né? Então economizaram dinheiro, usavam posses que eles, né, ali com muito sacrifício juntavam para tentar formas de conseguir ter um filho, não conseguem, né? Então a idade dela vai avançando, isso também os afasta, mas eles permanecem juntos ali. É interessante como que a autora vai trabalhando isso. É uma escrita bem interessante, inclusive, traz muitos elementos ali da própria vida da Maris e do que está em volta dela. Eu estou gostando demais e vai cada vez mais remontando sobre a vida dela e trazendo mais elementos. Está bem interessante mesmo. Vou continuar lendo aqui, não é um livro muito longo. Deixa eu ver. 157 páginas. Eu ver se eu consigo terminar aqui, né? Eu tô adorando ler nesse ambiente também. Não sei se vocês estão ouvindo, ó. Tem grilos, cigarras, pássaros. Vira e mexe, tá passando borboleta aqui. Tô adorando ficar nesse espaço aqui. Por agora, tô sozinho. Tá tranquilo mesmo, tá calmo assim, uma vista maravilhosa. E esse livro realmente tá uma delícia de ler assim. E faz a gente pensar em muita coisa também. A Damaris sofre. É a Damaris. E essa cachorra aqui, ela cria um vínculo tão forte, uma proximidade tamanha, que a gente vai ver que provavelmente isso vai tomar proporções assim muito grandiosas, né? E também quando que isso começar a ser um problema, né? Por parte do marido dela, a aceitação dessa cachorra na casa, que não é a casa deles também, né? E que eles, e ele até fala que ele não vai olhar, mas também ele é agressivo com os cachorros. Ele coloca aquela posição, né, de força, de superioridade para intimidar os cachorros. Então ela quer resguardar até isso da cachorra também. E a gente já viu mais aqui sobre a vida dela, a infância, mais sobre a relação com o marido. Tá bem legal mesmo e tá aprofundando aqui na história. Daqui a pouco eu volto mais e conto pra vocês. Eu vou continuar lendo aqui. Bom, gente, eu já cheguei aqui na página 104, olha, eu já avancei bastante. Tá sendo uma leitura bem fácil mesmo, bem corriqueira, assim. E tô gostando bastante, porque a gente conhece mais da rotina da Damaris e como tá a rotina da Damaris agora com a cachorra e como que isso modificou totalmente a vida que ela havia até então, que ela tinha. E tá bem interessante como ela se preocupa demais com a cachorra e protege demais a cachorra, e a cachorra também tem certos comportamentos, chega a ser até cômico. E eu tô achando engraçado também porque o companheiro da Maris, o Rogério, ele tem se mostrado aqui uma surpresa. Tá bem interessante as atitudes que ele tem tido para com ela e para a cachorra, lembrando que no início ali a Damaris morria de medo que ele maltratasse a cachorra e ela não ia permitir isso. E ela ficava o tempo todo checando isso e tentando resguardar a cachorra. E assim, a cachorra leva uma vida boa, considerando as limitações ali da Damaris, né? Ela sempre dá o que é de bom e de melhor, assim, dentro dos limites dela, né? Sempre separando ali coisas para dar pra cachorra, sempre tratando ela bem. Mas a cachorra também, ele tem um gênio muito forte e tem atitudes que deixam a Damaris um tanto quanto preocupada. E isso também vai tomando uma certa proporção e você vê o quanto a Damaris está presa a essa cachorra e o quanto ela vive em função da cachorra. Tá bem interessante. Depois eu continuo e converso mais com vocês sobre.
Gente, voltei para falar também do resultado de como foi essa maratona. Terminei às 12 horas e consegui ler 464 páginas. Foi um tempo bom, considerando também que teve livros ali que eu não fiz anotação. Eu sou o tipo de pessoa que adora fazer anotações, né? Eu tenho feito aqui em post-it, porque sim, eu não tenho coragem de escrever os meus livros, entendo quem tem esse hábito. Mas livro, assim, aquisição e de uso mesmo, para mim, eu prefiro fazer marcações aqui, sim. Escrevo ou anoto numa folha à parte e que eu gosto de fazer releituras também. Então, às vezes, quando eu vou reler, eu pego todas as marcações e tiro, porque eu gosto de ler, experienciar tudo de novo. E eu guardo muito na memória, assim, como que foram as minhas reações naquela leitura. Quando a leitura me marca muito, isso fica ainda mais forte, então não tem problema de reaver esses sentimentos também quando eu leio algo que está desmarcado. Então, como eu estou com esse livro aqui em mãos, eu queria comentar com vocês o quanto eu consegui ler nele. Eu avancei até a página 240, é um livro que vai até a página 345. Aqui ficou bem interessante porque a gente já vai saber mais sobre a casa e mais como se deu esse relacionamento dos irmãos fora da casa. Porque cada um ali, né, eles foram expulsos, na medida que a gente vai lendo, que a gente vai entender o porquê sucedeu essa situação com eles e como eles ficam pobres, né? Então eles têm que reaver a vida deles, remontar a vida deles e como que essa casa também passa a ser esse símbolo que une os dois e que os aproxima de uma vida que eles tinham até então, tanto que eles voltam sempre nessa casa em situações diferentes da vida deles, enquanto na faculdade, enquanto já em trabalho, enquanto família constituída, mas que eles sempre voltam lá. Tem uma parte também, tem momentos cômicos e a autora também traz momentos históricos dos Estados Unidos que vai conversando aqui com a vida deles. Como é um pós-guerra aqui, então tem elementos também quando homens e garotos eram levados à guerra, enquanto aqueles que estudavam em escolas particulares, que tinham dinheiro, ficavam, ou quando as mulheres, por exemplo, não poderiam fazer medicina. Então ela remonta todos esses aspectos aqui da história. E a casa é uma casa que foi construída já, se não me engano, em 1920 ou 1940, e a história se passa em 1960. Basicamente, assim, na verdade se passa ao longo de várias décadas, né? São várias décadas que se ecludem aqui desse livro, e é magnífico isso, e sempre trazendo esse emaranhado de informações históricas de uma forma leve também. E a gente vai saber mais sobre a história dessa casa, porque uma personagem que viveu nessa casa antes da família chegar, ela já com uma idade mais avançada, volta aqui a história e vai contar elementos sobre a vida nessa casa, qual era o papel dela até então, quando ela conheceu o pai da Maeve e do Danny, e tudo que aconteceu também antes deles chegarem lá. Então a gente vai saber mais sobre essa casa começa a tomar mais forma pra gente ainda, e é uma casa que tá assim, sempre ligada a eles, então eu tô adorando essa história, é uma escrita maravilhosa. Eu marquei muito, né? E eu vou terminar, e no próximo vídeo eu conto da experiência. Eu avancei também, eu não pude escolher muitos livros, né? Eu queria terminar na Casa dos Sonhos, mas não teve como, por causa do tempo. E eu fui cronometrando pelo celular mesmo, aí como eu gravo no celular, eu não consigo mostrar pra vocês o cronômetro, né? E eu terminei A Cachorra. Quando eu tinha ido fazer a leitura ao ar livre, faltavam menos de 50, pouco mais de 50 páginas, e eu terminei. Que livro é esse? Que livro? Não tem nem como descrever muito, mas basicamente é um livro que nos impressiona muito e que aquele tipo de leitura, quando a gente termina de ler, ela fica forte na gente. E a relação aqui que a Damares cria com a cachorra, os altos e baixos dessa relação entre as duas, é uma coisa inenarrável. E como autora, como escrita simples, consegue aprofundar em vários assuntos ao mesmo tempo, consegue trazer camadas e profundidade, e há um certo incômodo aqui em determinados momentos, e a gente também muitas vezes se sente ali tão próximo da Damares, por causa que são vários elementos da vida dela que são trazidos na leitura, e o quão eloquente essa leitura vai ficando, e quanto a gente fica tenso mesmo com o que está por vir. E nos últimos capítulos aqui, nessas últimas 50 páginas, a coisa assim
desanda de vez e cria a gente uma sensação quase que de falta de ar mesmo, porque você quer saber o que vai acontecer e a narrativa já está te prendendo de tal forma e você vê os caminhos se fechando e uma opção, você começa a perceber que só tem um caminho aqui e não é um caminho agradável até então. E assim, você tem que ler, gente. É uma coisa maravilhosa. Eu também estou aqui, eu li poucas páginas desse livro que eu também gostei demais. Eu li cerca de 20 páginas mais ou menos e já fala mais sobre a pessoa por trás desse roubo de banco. Quem é essa pessoa, qual a história de vida, o que o motivou, assim, né? O que o levou a fazer, ter essa atitude. E é uma coisa assim, bem emblemática também, bem forte, e esse livro também é maravilhoso. Todos esses livros tiveram narrativas muito individuais, muito próprias, narrativas que para mim foram únicas e que trouxeram elementos assim magníficos e que nos prende e que em suas particularidades falam muito e muito além das histórias que estão acontecendo aqui. Sim, tem que indicar para vocês. Depois no vídeo eu falo sobre todas essas leituras com uma conclusão, né, assim que eu terminar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vlog. Eu gostei muito de fazer. E fala aí nos comentários se você gosta de vlogs, o que também você acha dessas leituras, o que você achou, se você leu, se pretende ler. Deixa o like porque é muito importante, fortalece demais o canal. E muito obrigado e até o próximo vídeo.